Boa quarta-feira para vocês. Friozinho. E o assunto de hoje é sobre o Espírito Santo ainda. Será o segundo estudo sobre o Espírito Santo. E o tema é: como posso ter certeza de que sou nascida do alto? Como podemos ter certeza que somos nascidos do alto? Que somos filhas de Deus? Aí nós vamos ler a leitura complementar para depois eu mostrar para vocês o texto na Bíblia. A leitura do estudo é o título, né? Eu preciso nascer de novo. Vamos lá. Deus escolheu se revelar aos seres humanos através de seus nomes e através de figuras ou símbolos. Espírito é a tradução que a palavra grega pneuma. Espírito é a tradução para a palavra grega pneuma. A palavra hebraica ruá carregava a mesma ideia. As duas palavras eram usadas tanto para vento como para espírito. Jesus usou esse duplo significado para mostrar a Nicodemos que o Espírito Santo é como vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Embora não possamos explicar como as pessoas nascem do Espírito, podemos dizer com certeza onde o Espírito de Deus está. Em outras palavras, não podemos enxergar o vento, mas é possível perceber os efeitos da sua presença por meio de evidências. Vamos parar aqui um momento e fazer duas perguntas. Você tem uma vida física? Bem, essa é fácil. Não estaríamos lendo isso se não tivéssemos uma vida física. E você tem uma vida espiritual? Essa é mais difícil para algumas pessoas responderem. Então, vamos considerar se o vento de Deus tem mudado nossa vida ou se a nossa vida tem sido exatamente a mesma todos os dias. Jesus explicou a Nicodemos que ele precisava nascer de novo do alto. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos havia nascido fisicamente quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, em Gênesis 2, verso 7, dando a ele vida em seu corpo e alma. Mas deveria haver algo mais. Agora esse mestre de Israel precisava nascer espiritualmente. A vida do Espírito precisava trazer vida ao espírito de Nicodemos, o que de certa forma é um milagre ainda maior do que o seu nascimento físico. Jesus disse a Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vocês têm de nascer de novo. Jesus disse, vocês, e disse, tem de, ou tem que. Vocês têm de nascer de novo, Jesus disse, né? A palavra grega para vocês está no plural. Todos aqueles que quiserem entrar no reino de Deus, primeiro têm de nascer de novo. Jesus mostrou que essa era uma questão eterna, que a vida no reino nunca poderia começar sem a atividade do Espírito Santo. Jesus explicou que Nicodemos deveria se relacionar com ele através do novo nascimento.
E isso só pode ser feito por meio do Espírito Santo. Essa era uma verdade para Nicodemos, um grande mestre em Israel, e certamente é uma verdade para todos nós. Necessitamos nascer de novo. Vamos ler em João 3. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, João 3, do verso 1, João 3, do verso 1 ao 21. Na Bíblia, o texto vai falar exatamente do que o texto complementar estava citando, né? O título é Um Novo Nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com você, ou se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Nicodemos era mestre. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o mundo fosse salvo por Jesus, através de Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Gente, o versículo-chave está em João 3,7. No versículo 7 diz assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que Jesus queria ensinar Nicodemos é que Nicodemos ele era sábio, ele era mestre, né? Ele era entendido.
Ele era o príncipe dos judeus. E aí ele se interessou em conversar com Jesus, foi procurar Jesus à noite e foi conversar com Jesus. Ele queria entender. E aí os dois conversaram, Jesus explicou para ele. Ele foi fazendo as perguntas, querendo saber mais, e Jesus foi explicando tudo que ele perguntava, Jesus explicava para ele. Porém, a maneira que Jesus falava com eles, com as pessoas, era meio que por parábolas ou tinha um sentido que eles não entendiam. Jesus falava de uma maneira que só quem andava com ele entendia. Não era a todos. Só entendia quem realmente andava com ele, quem estava mais próximo dele ou quem era os escolhidos por Deus, porque conseguia entender um pouco melhor. Não era todo mundo que entendia o que Jesus falava, as pessoas ficavam confusas. E quando ele pergunta assim, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, porque ele disse, bem sabemos que és mestre, que você é filho de Deus, porque só uma pessoa de Deus que pode fazer esses sinais que você faz. Se não fosse uma pessoa de Deus, você não faria esses sinais como você faz. E Jesus disse para ele que só quem não nascer de novo não poderia ver o reino de Deus. E aí Nicodemos ficou assim, pensando, mas como assim nascer de novo? Como pode um homem velho como eu nascer de novo? Eu teria que voltar ao ventre da minha mãe? Isso é impossível. Ele estava levando tudo ao pé da letra. E Jesus falava pelo outro sentido, sentido espiritual, sentido mais profundo, de uma outra maneira, de uma outra linguagem. E Jesus disse, não dessa maneira, mas aquele que nascer da água e do Espírito. Né? Jesus disse para ele, não é dessa maneira que eu estou dizendo, é nascer da água e do Espírito. Quem nascer da água e do Espírito poderá entrar no reino de Deus. E ele tentando entender, aí Jesus disse assim para ele, como que é as coisas do Espírito, por exemplo? O vento, ele sopra, certo? Ele sopra onde quer. Nós podemos ouvir o barulho do vento. Não podemos enxergar o vento. A gente ouve o vento. A gente sente o vento. Mas a gente não enxerga. É a mesma coisa uma pessoa espiritual, que ela nasceu do Espírito. É a mesma maneira. Ela está em todo lugar. Ela vai para onde Deus quer levar ela. Então, o vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando a pessoa ela é nascida do Espírito, ela tem Jesus como seu Salvador, ela se batizou, ela passou pela água e recebeu o Espírito Santo. Então, ela é nascida da água e do Espírito. Quem governa a vida dela é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser para ela ir para tal lugar, ela vai. Se o Espírito Santo disser para ela voltar ou ir para outro lugar, ela vai. Quem move a vida das pessoas que tem o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando a pessoa não é cristã, ela não tem o Espírito Santo, ela vai onde ela quer. Ela anda por onde ela quer. Os pés dela levam ela onde a cabeça dela mandar. Você vai para tal lugar, você aceita tal proposta, você aceita tal convite, você vai morar em tal cidade, você vai fazer assim, vai fazer assado. A pessoa ela vai à medida que a cabeça dela ir guiando, o coração dela ir guiando. Mas o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nossa mente quer conquistar, nossa mente quer as coisas e aquilo vai aumentando o desejo do nosso coração e a gente faz do que vem na cabeça.
Por isso que a gente vive dando murro em ponta de faca, vive batendo cabeça de um lado e do outro, sofre, que a gente faz as coisas que a gente quer e no fim não dá certo, e vive nessa situação. Mas quando a pessoa ela é nascida da água e do Espírito, ela aceitou Jesus, ela nasceu de novo, ou seja, ela batizou, ela recebeu o Espírito Santo, a vida dela é guiada pelo Espírito Santo. Quem rege a vida de um cristão é o Espírito Santo. Por isso que a gente deve estar em constantemente oração, buscando, pedindo confirmação. Se for da vontade de Deus que você faça aquilo ou isso, se você deve fazer isso ou aquilo, Deus vai responder. Não devemos seguir nossa cabeça e nosso coração, porque nosso coração é carne, é enganoso. Os desejos da nossa carne sempre quer falar mais alto. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem buscar a confirmação de Deus, sem buscar a resposta do Espírito Santo. Eu devo fazer isso, eu devo aceitar aquilo. Eu devo fazer essa viagem, eu devo ir morar em tal cidade. É da vontade de Deus? Então, quando nós entregamos nossa vida e temos o Espírito Santo governando e fazendo morada, Jesus morando no nosso coração, o Espírito Santo como nosso guia, né? Nos guiando o tempo todo, nossa vida é regida pelo Espírito Santo. E nós vamos onde o Espírito Santo nos guiar. Se o Espírito Santo ele vai te direcionar, ele vai te guiar para onde você deve ir, ele vai te colocar palavras na sua boca que você deve falar, ele vai te direcionar. Tudo o que é movido pelo Espírito Santo na sua vida vai caminhar, vai fluir. É como um rio plantado, né, junto ao ribeiro de águas. O rio ele vai caminhando, ele vai seguindo o seu fluxo. Nada vai parar, nada vai barrar. Se ele encontrar uma dificuldade, ele encontrar uma pedra, ele vai contornar, mas ele vai seguir o seu fluxo, o seu caminho. Isso é uma vida guiada por Deus, regida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como o vento. Se vocês pararem e observar o vento, quando está aquela ventania, observa. Você não enxerga, você só ouve o barulho, você sente o vento. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas você sabe que ele está ali, você sente. O Espírito Santo é da mesma maneira. Ele vai te guiar. É dessa maneira que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai endireitar, vai nos conduzir. E aí fica a pergunta de hoje. Você... Acho que está a pergunta de hoje. Cadê a pergunta? Aqui. Você tem uma vida física, ok. A vida física é aquela que nós vemos, né? Nosso corpo, nossa matéria. Agora, e a nossa vida espiritual? Você tem uma vida espiritual? Você tem uma vida espiritual? Que é uma vida com Deus, que você faz tudo de acordo com a palavra, com o Espírito Santo. Você tem uma vida? Como que é a sua vida com Deus? É necessário nascer de novo para que nós tenhamos uma vida com Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Precisamos nascer de novo. Não da carne, como Nicodemos achou, voltar para a barriga da mãe. Não. Precisamos passar pelas águas para nascer no Espírito. Precisamos aceitar a Jesus, precisamos do batismo para nascer da água, para recebermos o Espírito Santo na nossa vida.
porque é o Espírito Santo que nos rege, que nos guia, como o vento. Como o vento. Essa é a palavra de hoje. E tem mais os outros temas. O tema de amanhã vai ser o como saber se o Espírito Santo em mim está fluindo para os outros. Porque o de hoje é: precisamos nascer de novo. Quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo na vida. Você fala, ai, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus, Deus mora no meu coração, eu sou filha de Deus. Mas você tem uma vida espiritual? O Espírito Santo que te guia seus passos? O Espírito Santo que usa sua boca para você falar? Porque uma pessoa que passou pelas águas, que nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, ela tem uma vida espiritual. O que ela tem que fazer é cuidar da vida espiritual. Precisamos cuidar. Como que a gente vai cuidar da vida espiritual? Através da oração, da leitura da palavra, da consagração, através de uma vida. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro alimentar a alma, colocar Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar, Deus tem um momento particular com Deus. Dessa maneira que a gente cresce espiritualmente. Quanto mais você cresce espiritual, mais a sua carne você vai rebaixar. Agora, quando você alimenta mais a carne, a sua vida espiritual está aqui embaixo. Paralelo assim, você com a vida espiritual com a material, ou seja, você uma hora ora, um momento você ora, lê palavra, daqui a pouco aqui você está fazendo coisas que alimentam a carne. Está fazendo coisas que alimentam a carne e entristece o Espírito Santo, aí fica aqui. Devemos o quê? Elevar o nosso espírito. Quanto mais você eleva o seu espírito, mais você rebaixa a sua carne. Então, tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra, a oração. É isso. Enfim, essa é a palavra de hoje, o estudo de hoje. Devemos nascer de novo. Se quisermos herdar os céus, ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que coloca palavras na nossa boca. Há momentos que a gente tem que fechar a boca, não falar nada. Há momentos que Ele vai colocar palavras na nossa boca para ajudar outras pessoas, para transmitir uma mensagem a alguém. Há momentos que Ele vai te direcionar para você fazer algo. Ele vai pedir, Ele vai te direcionar a realizar algo. Ou Ele vai trazer pessoas na sua vida que você vai precisar falar do amor de Deus, falar de Jesus. A vida com o Espírito Santo é assim. Não é a nossa carne, não é nosso pensamento, não é nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar e nos direcionar para aquilo que Ele quer realizar. É isso, gente. Eu agradeço a atenção. Até amanhã com mais um estudo sobre o Espírito Santo. Beijinho, fiquem com Deus. Até amanhã.